comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Já está aqui o Breno Beretta, daqui a pouco ele vai falar da Ponte Preta. Alexandre Black está aqui conosco, zagueiro, formado na Ponte, estava na Grécia, tem boas histórias para contar. E Edu Pinheiro está aqui com a gente também, daqui a pouco nós vamos falar com Edu Pinheiro. Olha, já vamos falar sobre os horários e dias dos times aqui da região, os dois de Campinas e mais o Bragantino, para as quartas de final do Campeonato Paulista. E agora vamos ver aqui, já está na ponta da linha, presidente Mingoni do Guarani. Time nas quartas de final com direito a jogar em casa. Pode parecer que o Guarani vive as mil maravilhas, mas não é bem assim. Também tem notícia ruim no Brinco de Ouro. Wellington Monteiro teve uma contusão aí no treino de sexta-feira, antes do último jogo. Ele acabou realizando o exame no domingo de manhã. E hoje nós já tivemos acesso ao resultado. Ele teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, associada a uma lesão do menisco. E como todo mundo já mais ou menos imagina, né, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Vai levar entre 6 a 8 meses aí para ter uma recuperação. O jogo do último domingo é outro assunto que gerou repercussão e fez o presidente Bugrino ir até a sala de imprensa. Criticar o pessoal lá de Ribeirão Preto, o que eles fizeram ontem, acho que todo mundo aqui acompanhou, foi uma barbaridade que eles fizeram ontem. Eu nunca vi, entendeu? Tamanha agressividade para poder se ganhar um jogo de futebol. Isso é uma coisa de enlouquecer qualquer um. Totalmente fora do futebol, fora do esporte. Passado recente que precisa ficar para trás, porque o futuro final de semana está aí e requer a ajuda do torcedor. Acho que o torcedor tem que pegar, comparecer agora eu vou cobrar e cobrar bastante o torcedor menino. Tem que chegar, tem que lotar o Brinco de Ouro agora. Já conversei com os jogadores também, a opinião é de todo mundo, todos aqui, o trabalho que foi feito até agora, o torcedor tem que vir e sair de casa e chamar o vizinho, chamar o parente, chamar quem ele quiser lá, poder trazer e comprar o ingresso e comparecer aqui no sábado ou no domingo. Vem ajudar, que o Guarani está precisando de ajuda. Precisamos de ajuda e ajuda pesada agora. Agora nós precisamos vender todos os ingressos agora. A situação financeira é tão crítica que a delegação bugrina vai e volta do Rio de Janeiro, aonde na quarta-feira enfrenta o Botafogo de ônibus. Cria um desgaste, mas a gente entende perfeitamente a situação do clube. Por isso esse apelo do Mingoni em relação à torcida, eu acho que teve muito bugrino que cobrou muito, né, da diretoria com razão, vem cobrando a gente, mas chegou o momento dele dar sua colaboração. Eu acho que é simplesmente vir ao estádio, mais nada. Mesmo assim, o técnico Vadão, em comum acordo com a diretoria, decidiu que não vai poupar jogadores nas decisões da semana contra Botafogo e Palmeiras. Os únicos titulares que não vão para o Rio de Janeiro, além de Wellington Monteiro, são o goleiro Emerson e o meia Fumagalli. Nós entramos aqui para fazer o melhor pelo Guarani. Se tivesse que poupar, teríamos que ter poupado contra o Botafogo de Ribeirão, mas deslumbrava a possibilidade de ficar entre os quatro, como ficamos, embora tenha perdido, né? Então, eu acho que não é a hora. Agora é a hora de levar a melhor equipe e tentar a melhor recuperação possível para o jogo do Palmeiras. Olha, o presidente Mingoni falou na entrevista coletiva, profundamente emocionado. As pressões são enormes, são gigantescas, muitas críticas porque o time viajou para o Rio de Janeiro de ônibus e não foi de avião. Foi de ônibus porque não tem dinheiro para pagar as passagens aéreas. A CBF não paga passagem aérea na Copa do Brasil. Como é que o presidente faria se não tem dinheiro para pagar as passagens aéreas? A menos que apareça algum endinheirado aí, faça a doação do dinheiro. Do contrário, não tem jeito. Então teve que ir de ônibus para o Rio de Janeiro, além do hotel que tem que pagar lá no Rio de Janeiro. Então a situação é muito complicada, não é desesperadora, porque tem a capacidade administrativa do Mingoni. Mas as críticas em cima dele são enormes, as pressões são gigantescas. Agora, presidente Mingoni, não pode deixar se levar por essas vozes discordantes. Porque é assim, qualquer pessoa que toma a iniciativa e faça alguma coisa que vai fazer sucesso, que está fazendo sucesso, já vem as vozes discordantes, as críticas. Pessoas que não participavam porque o clube estava ruim, aí querem participar. Pior do que isso, são incompetentes motivados, que
que começam a colocar dedo aonde não deveriam. E aí criticam aqui, criticam ali e vai minando a resistência. Agora, é igual aquela história, né? Que era uma montanha e aí a competição era subir da montanha. E todo mundo ia lá e não conseguia, porque a hora que o cara estava subindo, todo mundo ficava gritando, não vai conseguir, vai cair, é porque não tem competência, não vai subir, vai cair. E todo mundo caía mesmo. Até que um conseguiu, a hora que ele desceu lá de cima, foi todo mundo conversar com ele para saber qual que era o segredo, por que ele tinha conseguido aquilo. E ele não conseguia entender absolutamente nada, porque era surdo. Ele não ouviu aquelas críticas negativas, por isso que ele conseguiu. É a frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É o que o Guarani conseguiu até agora. Então o negócio é não esmorecer, não abaixar a guarda, apesar das críticas, apesar dos negativos, tem que continuar em frente e conseguir aí um milagre, verdadeiro milagre no Rio de Janeiro contra o Botafogo e depois pegar o Palmeiras, né, Edu? Exatamente. Olha, o Mengoni falou uma coisa, aí o apelo, você sabe que a carga para o jogo de final de semana contra o Palmeiras, domingo, 18h30, 29 mil ingressos, com a camisa do Guarani, 25. E com referência ao jogo do Botafogo domingo, será que o Guarani vendeu o jogo? Gente, passar o que o Guarani passou, os caras querendo invadir vestiário, no intervalo querendo pegar o Fumagalli, tinha acabado de empatar, então não tem nada disso não, hein? A coisa lá em Ribeirão foi séria. O Botafogo não precisa disso, né, gente? Ê, Batista, vou te contar, viu? E o Fumagalli tem chance de jogar, né, Batista? Ele ficou tratando em Campinas, está realizando tratamento, pode ser que ele vá com o Mengoni lá para o Rio de Janeiro e pode aparecer como novidade no time do Guarani. Os ingressos, inclusive, podem começar a ser vendidos amanhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa para o jogo que está confirmado para domingo, 6h30 da tarde, contra o Palmeiras aqui no Brinco. Olha, tá errado se levar o Fumagalli para o Rio de Janeiro, porque o jogo mais importante para o Guarani é o Campeonato Paulista, é o jogo contra o Palmeiras. Esse jogo aí contra o Botafogo, o Guarani vai como franco atirador, não tem obrigação nenhuma de conseguir algum resultado. Pode até conseguir, mas deveria poupar o Fumagalli para o jogo de domingo, 6h30. A Ponte joga às 4 da tarde contra a equipe do Corinthians no Pacaembu, os dois jogos dos times de Campinas no domingo. E o Bragantino joga no sábado, 6h30, contra a equipe do São Paulo. Agora aí de voltar de Estamos ônibus, vendo imagens do ônibus, né, que o Guarani conseguiu para levar a delegação lá para o Rio de Janeiro. Era aquilo que eu estava falando. Não conseguiu as passagens de avião, mas conseguiu o ônibus. Então optou-se por viajar saindo daqui às 7 da manhã. Foi às 7, né, Carlos? Estava marcado para 7, saiu às 8. Então, a nossa equipe estava lá, a nossa equipe também levantou bem cedinho e foi lá para acompanhar. Não é fácil não, né? Uma viagem daqui no Rio de Janeiro, mas vai ficar num bom hotel, viajou com bastante antecedência, inclusive fará um treino no período da tarde lá no Rio de Janeiro para tirar aí o ônibus do corpo e vai jogar só amanhã às 21h50. Olha aí, o ônibus é bom, né? Não é bom o ônibus? Olha lá. Olha lá, a raposa felpuda está ali, tranquila, deitada, numa boa. O jogo termina meia-noite, Batista. Aí o Guarani vai jantar, então 1h30, 2 da manhã, termina a janta, vem de ônibus para cá direto. E tem o Palmeiras, né, domingo, né? Então, isso é que é duro, né? Isso é que é duro. Porque o jogo mais importante que vai ser no domingo contra a equipe do Palmeiras e o Guarani tem esse desgaste terrível. O Palmeiras tem jogo no meio de semana? Não tem. Então, mas essa que é a diferença. Quando o Palmeiras esteve aqui para enfrentar o Guarani, o Palmeiras foi a Horizonte, lá no Ceará, enfrentar pela Copa do Brasil. Agora o Palmeiras já eliminou, não tem nada. Agora é o Guarani que tem compromisso meio de semana pela Copa do Brasil. Você viu o Domingos ali? O Domingos não tá nem aí se é avião, se é ônibus. Ele levou a coberta dele, né? Você viu que o Domingos, a coberta do Domingos é o seguinte, ele puxa para cobrir a cabeça, falta a coberta no pé. Aí tá frio no pé, ele cobre o pé, falta a coberta na cabeça. O Domingos não tá nem aí, não quer nem saber quem morreu, o negócio dele é chorar, entendeu? Está conosco aqui Alexandre Black. Olha lá o Domingos. Domingão tá ali, isso aí, pô. Tá certinho. Vai de ônibus, mas vai dormindo, vai numa boa, vai tranquilo e chega lá no Rio de Janeiro. O Guarani pode vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro 2-1 e levar a partida para os pênaltis. O Botafogo teve uma imensa dificuldade para conseguir a classificação contra o 13 de Campina Grande e ainda só se classificou porque aquele Léo Rocha
fez uma besteira enorme. Foi cobrar um pênalti lá de Jalminha, lá Marcelinho Carioca, e jogou na lata do lixo a possibilidade do 13 se classificar. Alexandre Black, um grande abraço para você, obrigado por ter aceito o convite aqui para participar conosco. Tá tudo bem contigo? Tranquilo, eu que agradeço, Batista, né, o convite. E obrigado por tudo, né? Você sempre foi um cara que sempre tratou eu bem, nunca tive problema nenhum com você. E eu vim aqui retribuir esse convite que você fez para mim. É isso aí, Alexandre Black, formado nas categorias de base da Ponte Preta, foi vice-campeão paulista em 2008, aquela decisão contra a equipe do Palmeiras, e foi para a Grécia. E agora, fora do ar, bati um papo aqui com o Edu Pinheiro, falando sobre aquele período terrível na Grécia, quando começaram a meter fogo em tudo lá, uma revolta da população. E você estava lá, né, Black? Complicado, porque às vezes a gente ia até treinar, pegava carros e não tinha condições porque os lixeiros todos em greve. Você ia para o metrô sem condições porque estações fechadas, né? Então é complicado treinar, não tinha, ficava em casa falando com os familiares. Por orientação do próprio clube? Sim, porque até pela revolta da população grega, né? Então eles procuraram evitar um pouco os estrangeiros que estavam lá. E você que viveu lá de perto, né? Como é que era aquilo? Por que a população estava agindo daquela maneira? E se em algum momento atingiu você, no caso, os estrangeiros que estavam lá, né? Não, os estrangeiros não, porque eles acobertaram bastante a gente, né? Mas é que, como eu estava falando aqui fora do ar, né? Complicado, porque você trabalha a vida inteira para conseguir um objetivo e vai lá, né, a população grega e eles vão e cortam. Né? Cortaram a aposentadoria do povo lá. Entendeu? Por isso que essa é a revolta deles, né? Sem contar as dívidas, né? Então, dá para saber tamanha a importância da revolta da população grega. Vamos lá, Breno Beretta, a sua pergunta ao Alexandre Black, que está aqui conosco. Alexandre, prazer em tê-lo aqui na Bandeirantes. Eu queria que você falasse das chances que você tem de defender a Ponte Preta nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Prazer, meu Bruno. Então, meu procurador, né, o René Alves está encaminhando já as situações. Não tem só Ponte Preta também, tem outros clubes da Europa, né? A gente está procurando fazer tudo em sigilo e o melhor para mim e o melhor para as equipes também. E a Ponte está precisando, né? Porque se tem um compartimento, né? Vou chamar de compartimento ruim na Ponte, é a defesa. A defesa da Ponte é impressionante. Aliás, amanhã enfrenta o Atlético Goianiense e o grande problema da Ponte é que a Ponte não passa um jogo sem tomar gol, não é verdade? E amanhã não pode tomar gol, né? A Copa do Brasil, se tomar um, obriga a fazer... Casa, tem que fazer 3. 3, né? A cada gol que tomar... 2-1 leva o jogo para os pênaltis. E pênaltis também tem sido um problema na Ponte Preta, né? Vamos lá, Edu, a sua pergunta ao Alexandre Black. Então, Black, você fez parte do elenco da Ponte 2008, vice-campeão paulista, aí começou na sequência o brasileiro da Série B. E o técnico, se não me engano, era o Paulo Bonamigo, quando você saiu. Ficou uma mágoa, assim, da Ponte ou com o Paulo Bonamigo, ou não ficou mágoa nenhuma? Não, mágoas, assim, a gente sempre fica triste, né? Porque a gente sempre quer ajudar, né? Ainda mais gente que... Eu que nasci e cresci aqui em Campinas, tenho um carinho muito grande pela Ponte, né? Só que a gente sabe que a gente é empregado, né? Então, as coisas vêm de cima e a gente sempre procura... A gente não concorda, porém tem que aceitar, né? A gente é empregado, como eu disse. Mas futebol é assim mesmo. Talvez se não tivesse acontecido isso, eu tinha me acomodado também. E depois que eu saí da Ponte, eu tive várias experiências e isso fez com que eu voltasse com outra cabeça e ter passado por tudo que eu passei. Nós vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco tem Neto Locke aqui na tela da Band, 13h, o Boca Larga vem aí. E dentro de instantes vamos falar da Ponte Preta. Fique ligado aqui na tela da Band.